Fala rapaziada, todo mundo bem-vindo à nossa videoaula número 2, onde a gente estava falando na aula anterior agora sobre pressão. O que eu peço que vocês não esqueçam da aula anterior? Que eu apresentei para vocês alguns tipos de manômetros que são medidores de pressão e falei também na aula anterior com vocês um pouco sobre uma fórmula que a gente utiliza para calcular a pressão quando a gente tem um líquido, tá? E a fórmula era a fórmula do μGH. Lembra que o μ era a densidade, o G é gravidade e o H é a altura da nossa água. Conclusão, a gente falou muito na aula anterior que para que eu calcule a pressão quando eu tenho um líquido, eu só preciso da altura. Quanto maior for a altura, maior é a camada de água fazendo força em cima de uma determinada pessoa, maior vai ser a pressão. Muito bem, para fixar essa ideia, pessoal, eu vou fazer agora com vocês aqui 3 exercícios, tá bom? E na próxima videoaula, número parte 2, eu continuo com vocês. Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, ele fala que um oceanógrafo, ele construiu um aparelho para medir profundidades do mar. Só que esse aparelho, pessoal, ele suporta até uma determinada pressão. E essa pressão ela foi dada aqui para vocês, ó, como 2 vezes 10 elevado à sexta Pascal. Observe a unidade de medida, PA é Pascal. Então eu já sei que a pressão é 2 vezes 10 elevado à sexta PA. Primeira informação. A pergunta é, qual que é a máxima profundidade, tá, que eu posso colocar esse aparelho que vai medir essa pressão? Eu quero descobrir então a altura máxima que ele suporta, tá bom? Muito bem, o que eu preciso lembrar? Que como eu estou falando de oceano, o oceano ele está aberto, ele não tem uma tampa em cima dele impedindo a pressão da atmosfera. Se ele está aberto, eu preciso considerar a pressão da atmosfera. É o primeiro passo que você aí na sua casa precisa lembrar. Segundo, como eu estou falando de líquido, a fórmula que a gente utiliza para o cálculo dos líquidos é pressão é igual a μGH mais a pressão da atmosfera que ela está fazendo em cima, tá? Então vamos imaginar o seguinte, que aqui está o mar, ó. Tá? Um desenho bem mal feito aqui. E eu quero calcular a pressão nesse ponto. Para eu calcular a pressão nesse ponto, pessoal, eu preciso ver tudo que está em cima do meu ponto. Então repara comigo que acima desse ponto aqui, eu tenho uma camada de água de altura H, que é essa fórmula aqui, ó, do μGH, que é a pressão na água. E acima desse ponto, eu tenho também o ar exercendo pressão, que é isso aqui, ó. Então eu tenho também a pressão da atmosfera. Muito bem. O que eu tenho de informação? Eu tenho o valor máximo que esse meu aparelho vai suportar, que vai ser quanto? 2 vezes 10 à sexta Pascal. O μ se trata da densidade do líquido. Como eu estou falando em oceano, o líquido é a água. E a gente precisa lembrar que a densidade da água, eu falei na aula anterior, é 1000. 1000 é a mesma coisa de 10 ao cubo. 1000 o que, professor? Quilos por metro cúbico. Lembra dessa unidade aí? Agora, o G é a gravidade. A gente está adotando a gravidade como sendo igual a 10. E eu tenho aqui a altura. Eu quero descobrir isso. Eu quero descobrir qual que é a máxima altura que suporta. Então, o H. E como eu tenho a influência do ar, eu vou colocar o valor da pressão da atmosfera. Recapitulando rapidamente o que eu disse na aula anterior para vocês. Pessoal, a gente chama de 1 atm a pressão quando ela está atuando, por exemplo, ao nível do mar. Quando eu vou para uma cidade mais alta que o nível do mar, essa pressão ela varia.
mas a gente considera como se ela fosse igual a 1 atm. Mas como eu estou usando para pressão a unidade Pascal, eu preciso converter essa unidade atm, que é a atmosfera, para Pascal. E aí eu dei na aula para vocês uma relação que diz que 1 atm é igual a 10 elevado à quinta Pascal. Eu vou somar aqui o 10 à quinta. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação aqui. Essa equação, eu preciso determinar agora o valor do H. Então, vamos ver o procedimento que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 10 à quinta que está depois do sinal de igual e vou passar ele antes do sinal de igual. Então, eu vou ter 2 vezes 10 à sexta menos 10 elevado à quinta, tá? É igual. 10 à terceira vezes 10, eu posso juntar os dois, isso aqui vai dar 10 à quarta vezes H. Como a gente quer calcular o valor do H, eu vou isolar o H. Repara que o 10 à quarta está multiplicando, eu vou mandar ele dividindo. Então eu tenho aqui 2 vezes 10 à sexta menos 10 à quinta, tudo isso dividido por 10 à quarta. Olha que tranquilo. Agora você pode fazer todo esse cálculo seu na calculadora e colocar o resultado direto aqui para mim, ou você pode simplesmente, pessoal, resolver isso aqui manual. Eu vou fazer manual só para você ver como que funciona. Antes do sinal de menos, eu tenho 10 à sexta. Depois do sinal do menos, eu tenho 10 à quinta. Embaixo, eu tenho um 10 elevado à quarta. Para eu cortar esse 10 à quarta, eu tenho que ter um 10 à quarta em cima. Então, eu vou jogar um 10 à quarta aqui em evidência. Então, ó, 2 vezes 10 à sexta, eu vou dividir por 10 à quarta. Aí eu vou cancelar esse com esse, isso vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. Menos. Agora eu vou pegar a segunda parcela, o 10 à quinta, e também vou pegar o 10 à quinta e vou dividir com 10 à quarta. Lembra, ó, conserva a base, subtrai os expoentes, isso aqui dá 10. Tudo isso dividido por 10 à quarta. Muito bem. O que eu fiz aqui foi colocar em evidência. Eu cancelo esse com esse e a nossa altura vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado, 200, menos 10, 190 metros. Pronto, pessoal. Então, ao nível do mar, a 190 metros, eu tenho uma pressão de 2 vezes 10 elevado à sexta Pascal. Agora, nessa questão número 2, pessoal, eu tenho aqui um tanque, ele dá o valor do volume que eu tenho no tanque. Repara bem que eu sei que é volume, porque ele fala que esse tanque aqui, ó, ele tem um volume de 5 vezes 10 elevado ao cubo litros. Toda vez que vier litros, metros cúbicos, se refere a um volume. Eu tenho aqui um desenho que eu esquematizei do tanque e uma outra informação é dada para a gente. Qual é o comprimento e a largura do tanque? Ele tem a largura aqui de 1 metro e esse nosso tanque tem um comprimento aqui de 2 metros. E a pergunta é, qual que é o valor da pressão no fundo do tanque? É isso que eu quero descobrir. Quando eu encher esse tanque de água aqui, eu quero descobrir a pressão lá no fundo dele. Muito bem. Primeiro passo que eu preciso observar é que toda vez quando se trata de um líquido, de um fluido, a gente usa aquele teorema do Stephen, que diz que a pressão em um fluido é o μgh, sempre, tá? Vocês vão ver a gente trabalhar muito com isso. Então, pressão é igual μgh. Vamos considerar, o exercício não falou, eu vou considerar que esse tanque esteja fechado, tá? Porque se ele estiver aberto, eu teria que somar aqui o valor da pressão da atmosfera.
Então, o que eu faço? Eu quero calcular a pressão. Se o tanque ele tem água, ele tem uma densidade de 1000 ou de 10 ao cubo. O valor da gravidade, a gente fez um combinado aqui que vai valer sempre 10. Vou colocar o 10 aqui. Só que eu preciso da altura para poder descobrir. Eu preciso achar esse valor aqui, ó. Aí eu preciso, moçada, lembrar do seguinte. Como isso tem um formato de um paralelepípedo, de um cubo, o volume de qualquer figura espacial, como cilindro ou um cubo, é sempre a área da base vezes altura. Agora, pessoal, toma alguns cuidados aqui, tá? Se você chegar e for de forma rápida fazendo isso aqui, ó. Ah, professor, eu tenho o valor do volume. O volume é 5 vezes 10 ao cubo. Aí você vem aqui e coloca 5 vezes 10 ao cubo. Aí você vem aqui e observa que a área da base dessa figura é um retângulo, onde o comprimento vale 2 metros e a largura vale 1 metro. Então eu tenho aqui uma área da base igual a 2 metros quadrados. Se você fizer isso daqui, tá tudo errado. Porque eu preciso tomar muito cuidado com as minhas unidades de medida. Pessoal, repara que o volume ele está em litros e a área da base ela está em metros. Eu só posso trabalhar numa mesma unidade. Então eu vou deixar tudo em metros. Então eu preciso, antes de fazer esse processo, fazer uma conversão aqui, ó. Eu vou converter 5 vezes 10 ao cubo litros em metros cúbicos. Professor, como que eu faço isso? Você precisa lembrar daquela relação que eu dei para vocês da nossa caixa d'água. A caixa d'água de 1 metro cúbico, essa que vende no mercado, ela cabe exatamente 1000 litros. Então, se eu tenho 5 vezes 10 elevado ao cubo, eu tenho 5.000 litros. Se eu multiplicar isso daqui. E 5.000 litros aqui equivale a 5 metros cúbicos, tá bom? Então aqui sim, agora eu tenho 5 metros cúbicos aqui, uma área da base que vale 2 metros quadrados, eu consigo descobrir o valor da altura. Eu vou isolar o H e eu vou ter 5 dividido por 2, que o meu resultado vai ser 2,5 metros. Muito bem. Vamos resolver agora isso aqui. 1000 é 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 é 10 à quarta. Então, o nosso resultado fica 2,5 vezes 10 à quarta Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Eu posso pegar esse metro quadrado e passar ele para cima multiplicando. Lembra a regrinha de cálculo? Eu preciso inverter o sinal. Então, isso aqui vai ficar M a menos 2. Alternativa A. Certo, pessoal? Descobri então aqui o valor da pressão no fundo do nosso recipiente. Mais um aqui, ó. Questão número 3, tá bom? A questão 3, eu tenho aqui também um tanque. Esse tanque, ele tem água e eu tenho a densidade da água que vale 1000. Tá? E toda essa fórmula que a gente está falando do μGH, pessoal, ela só vale quando a minha água está parada, está em repouso, tá bom? Ela não está fluindo. Aí ele pede para você determinar a diferença de pressão entre os pontos B e A. É a primeira parte que a gente vai fazer. É isso aqui, ó. Quando eu pergunto para vocês a diferença de pressão entre os pontos B e o ponto A, é assim, ó. Vamos supor que eu soubesse o valor da pressão no ponto A. E essa pressão aqui, ela fosse de 200 Pascal. E vamos supor que eu soubesse a pressão no ponto B. Como o ponto B está mais para baixo, quanto mais eu afundo na água, maior é a minha pressão. Porque a camada de água vai ficando maior. Então, se eu soubesse a pressão no ponto B e ela fosse 250 Pascal, qual que seria essa diferença de pressão? 200 para 250 seria de 50 PA.
Mas eu não tenho o valor da pressão no ponto A e eu não tenho o valor da pressão no ponto B. Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou deduzir aqui com vocês uma fórmula rápida para a gente entender realmente o conceito, tá bom? Então é o seguinte, como que eu calcularia a pressão no ponto A? Mi G vezes a altura dela no ponto A. Como que eu iria calcular agora a pressão no ponto B? Mi vezes G vezes a altura que estaria o ponto B. Tudo bem até aí? Foi a fórmula que a gente deduziu. Pessoal, eu quero só demonstrar para vocês poderem entender uma coisa. Eu estou querendo calcular a diferença dessa pressão aqui, ó, desse ponto. Por isso que eu coloco esse delta na frente. O delta quer dizer diferença. O que é a diferença? Se aqui for 200 e aqui for 250, eu estaria fazendo 250 menos 200. Então eu estaria fazendo PB menos PA. Daria o meu ΔP, certo? O que eu fiz? Eu peguei a segunda equação e eu estou subtraindo ela da primeira. Então, tudo que está antes do igual, eu fiz, ó, PB menos PA. Então, eu vou fazer a mesma coisa para tudo que está depois do sinal de igual. Que vai ficar, então, Mi vezes G vezes o HB menos Mi vezes G vezes o HA. Certo? Eu peguei esse cara de baixo e subtraí do de cima. Repara que agora eu tenho uma conta de subtração aqui, ó. E nessa conta de menos, eu tenho Mi vezes G de um lado e tenho Mi vezes G do outro lado. Então eu posso colocar isso em evidência. Então vai ficar Mi vezes G. Agora vamos lá. Mi vezes G vezes HB, eu quero dividir isso daqui por Mi vezes G. Quem vai sobrar? O HB. A mesma coisa do outro lado, quando eu dividir, também vai sobrar para mim o HA. Olha agora como que eu vou escrever a fórmula para vocês. Mi vezes G. E agora eu vou colocar quem é o HB menos o HA. Então, olha bem. O HB é a altura de cima até chegar ao ponto B. É isso tudo aqui, ó. Esse é o nosso HB. O HA é a altura de cima até encostar no nosso ponto A. Esse cara é a nossa altura no ponto A. E quem é HB menos HA? É isso aqui, ó. Se você pegar todo o HB e subtrair esse pedacinho que é o HA, vai sobrar o que para você? Isso aqui, ó. HB menos HA. Eu chamo isso de diferença de altura. Pronto. Eu quis mostrar isso para vocês o seguinte, que para que eu calcule a diferença de uma pressão, basta eu colocar aqui a diferença de altura. Resumindo, a pressão em um ponto é Mi vezes G vezes H. A pressão, a variação dessa pressão entre dois pontos é o Mi vezes o G vezes a variação de altura. Observaram aí, pessoal? Eu fiz tudo isso só para demonstrar para vocês isso, tá bom? Agora, então, vamos lá para a gente finalizar esse pedaço. Eu tenho aqui, então, que a nossa pressão vai ser igual à densidade da água, que vale 1000, vezes a gravidade, tá? Que no caso vale 10, vezes a variação de altura. Ó, se tudo isso aqui vale 2 e tudo isso aqui vale 1, esse pedaço vale 1. No caso, esses exercícios aqui, eles precisariam estar falando para vocês se você vai considerar o tanque aberto ou o tanque fechado. Aí eu vou considerar aqui, pessoal, o tanque fechado, tá bom? Então eu não vou colocar a pressão da atmosfera. Então eu vou calcular aqui essa minha variação de pressão, ela vai dar 10.000 Pascal. Ótimo. Então o que significa isso? Que eu tinha uma pressão aqui no ponto A,
que eu não sei o valor, agora eu tenho uma outra pressão aqui agora no ponto B, que eu também não conheço o valor, mas eu sei que a pressão do ponto A para o ponto B, ela aumentou 10.000, tá? E eu consigo também descobrir essa variação de pressão com a fórmula do μgH. Agora eu vou fazer, pessoal, isso aqui é a resposta do nosso item A. Isso aqui em cima, onde está de vermelho, eu fiz a demonstração da fórmula. E aqui eu vou apagar e vou fazer agora só a resolução do item B para vocês, para finalizar. Eu quero saber qual que é o valor, olha bem, a intensidade da força resultante. O que é intensidade? Intensidade quer dizer valor. Força é alguma coisa que a gente sempre representa pela letra F e a unidade de medida dela é o Newton. No fundo do meu tanque, na parede do fundo do tanque. Então, aqui embaixo, ó, se vocês observarem, aqui embaixo, nessa parte, eu tenho uma determinada pressão. E eu quero saber que força que está chegando aqui embaixo, tá? Sabendo que aqui embaixo, nesse meu tanque, eu tenho uma área, a parte de baixo do tanque, ele me dá uma área de 2 metros quadrados. Primeiro eu preciso lembrar que eu tenho duas palavras mágicas atuando nesse exercício, que é a palavra pressão e a palavra força. Toda vez que eu falo pressão com força, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Pressão é igual a força dividido por área. Lembra que eu discuti essa fórmula com vocês na nossa aula anterior? Muito bem. Eu quero descobrir aqui é o valor da força. É isso aqui, ó, o valor do F. Eu tenho o valor da área, mas eu preciso do valor da pressão no fundo da caixa. Então vamos determinar. Para eu calcular a pressão no fundo da caixa, eu uso novamente a fórmula do μgH. Essa aqui, ó. Pressão no fundo. Eu sei que o μ da água vale 1000, a gravidade vale 10. E qual que é a minha altura total? Quanto que eu tenho o tanque inteiro, o meu reservatório? Olha lá, 3 metros de altura. Então, vezes 3. 3 vezes 1000 dá 3.000, 3.000 vezes 10, eu vou ter aqui 30.000. Certo? 1000 vezes 10 vezes a altura. Eu vou pôr agora aqui, pessoal, esses 30.000 aqui. É igual a nossa força que está chegando. Vou considerar essa força aqui, que é o que eu quero descobrir, e a nossa área é de 2 metros quadrados. Repara que aqui está em Pascal, aqui está em metro. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu vou ter como resultado 60.000 newtons. Para eu converter para quilonewtons, basta que eu divida por 1000. Então a nossa força aqui vai ficar 60 quilonewtons. Moçada, muito bem, é isso aí que a gente está brincando, foram esses 3 exercícios que faltava para a gente treinar um pouco esse assunto. Então não esqueçam, pressão, μgH, variação de pressão, μgH. Quero calcular a força, pressão é força por área, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e eu vou passar agora a parte 2 da nossa videoaula, tá? Da aula agora de sexta-feira. Um beijo, galera!